regimental sobre a proteção de... Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 18 horas e 4 minutos. Nesse instante... Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 29ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias, 48ª e 49ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de lei complementar, número 30 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 61 de 2018, de autoria do vereador José Carlos Machado. Às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 62 de 2018, de autoria do vereador Ademilson Militão. Às comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de lei número 63 de 2018, de autoria do vereador Ademilson Militão. Às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 64 de 2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. E vereador Biratã Fernandes. As comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Balancete e balanço número 9 de 2018, de autoria da mesa diretiva. A Comissão de Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer em conjunto, Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 57 de 2018, que declara utilidade pública a Associação Colaboradores e Familiares dos Autistas de Atibaia, de autoria do vereador Michel Carneiro. Em discussão, presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Então, desculpe, a ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existe mais pareceres protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 92 de 2018, requer, excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental dessa Casa Legislativa, informações sobre as obras de pavimentação asfáltica e saneamento básico no bairro do Chácaras Brasil, de autoria do vereador Michel Carneiro. Em discussão, requerimento 92 de 2018. Se existe algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador. Vereador Michel Carneiro, com a palavra por 10 minutos com a parte. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, só
explicar a razão do requerimento. No final de semana eu tive a oportunidade de conversar com alguns moradores ali dos Chácaras Brasil e tinha algumas informações que estão sendo informações desencontradas. Tem gente que ouviu a informação de que a prefeitura já ia fazer asfalto em todo o bairro. Tem a parceria que está sendo feita junto com a população do asfalto, mas o asfalto é parcial. Então, eu estou fazendo um requerimento aqui para a prefeitura informar de forma mais adequada e formal qual que é a previsão de asfalto, se realmente existe previsão de asfalto por todo o bairro ali do Chácaras do Brasil. Se não existir previsão, em conversa lá junto da população, existe a oportunidade e a população tem o interesse de fazer uma parceria junto da prefeitura para fazer a realização do asfalto lá. Então, adianto isso ao poder público e peço aí encarecidamente as informações oficiais quanto à necessidade e quanto a se vai ser realizada ou não a pavimentação lá no bairro do Chácaras do Brasil. Por último, o requerimento que eu faço também é para o mesmo bairro do Chácaras do Brasil, no mesmo requerimento, é quanto à questão de água. Eles têm um problema de água lá no Chácaras do Brasil. Parece que com a instalação, com a reforma aqui da estação de tratamento de água, quando aumentar a ETA, vai ser possível mandar água lá para o Chácaras do Brasil. Então, a gente está fazendo esse requerimento para ter essa informação oficial, esclarecer essas dúvidas lá junto da população. Existe mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 91/2018, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, cópia do processo, dos procedimentos adotados após a constatação dos agentes referentes ao ofício 81/2018, encaminhado por esse vereador aos 25 dias do mês de maio de 2018 ao seu gabinete. Requerimento de autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, requerimento 91/2018. Se existe algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Esse vereador. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem online. Esse requerimento ele vem de encontro a um ofício que eu encaminhei à prefeitura, senhora presidente, acho que mais ou menos há uns 3 meses atrás, solicitando o acompanhamento de alguns fiscais de uma residência com esse vereador, referente a uma suposta questão de maus tratos a um cachorro. Sei que já se passaram 3 meses, os fiscais foram ao local, no conhecimento que eu tenho, o problema continua o mesmo, nada foi feito com o cachorro e quero ver o procedimento que foi adotado, quais foram os documentos enviados, a notificação, porque o meu último conhecimento até referente a documental tinha sido encaminhado uma solicitação ao proprietário no prazo de 15 dias para encaminhar um laudo veterinário desse animal. Eu quero ver se foi cumprido esse prazo e que situação que se encontra também. Era só para o momento, senhora presidente. Obrigado por enquanto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da emenda e do autor das indicações. Boa noite, senhora presidente. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Gostaria só de pedir, vereador Marcos, pudesse ler a indicação 1273 e 1307. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria também que fizesse a leitura, não precisa ser do requerimento inteiro, pelo menos da ementa, da indicação número 1310, de 2018, por favor.
Indicação 1273 de 2018. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal os anteprojetos de lei que institui o Sistema Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia e Programa Municipal de Apoio e Promoção da Cultura. Projeto de Roberta Engel Barsotti de Souza. Projeto 1307, indicação 1307 de 2018, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, seja feito o estacionamento em 45 graus em toda a extensão da Avenida Major Alvim, Alvinópolis, nesse município. Indicação da vereadora Roberta Engel Barsotti de Souza. Indicação 1310 de 2018. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal providências necessárias para que, através do setor competente, conste na lei orçamentária o investimento de pavimentação asfáltica do bairro Campos de Atibaia. Indicação do vereador Michel Ramiro Carneiro. Senhor presidente, pela ordem, antes de colocar para votação, eu gostaria só de pedir para assinar junto a indicação que foi feita pela senhora, 1307, da Major Alvim, que também já fiz um pedido sobre isso, mas a gente marcou uma reunião junto de alguns comerciantes lá. Parabéns, conte com o meu apoio aí, peço para assinar junto. Tá jóia. Lógico. Coloco em votação o requerimento do vereador Marcos Pinto de Oliveira para a dispensa das demais indicações. Vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Encaminha-se ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Não existem moções protocoladas nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra, por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de fazer destaque de algumas indicações que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo. A primeira delas é com relação ao cruzamento ali da rua José Pires, ali com a José Bonifácio. Algumas pessoas, moradores, motoristas que utilizam ali a via diariamente, se queixaram ali dos constantes acidentes naquele cruzamento. Tá? Felizmente nenhum com gravidade, tá? Mas antes que algo mais grave aconteça, então a gente já havia conversado com a secretaria responsável e pediu uma atenção ali com relação a melhorias na sinalização. Tá? E paralelo a isso, eu também fiz uma indicação que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo, né, para que sejam adotadas ali as providências necessárias neste cruzamento. E fui informado que hoje, após o almoço, aí no período da tarde, foi instalado uma placa de pare ali no cruzamento, visto que só tinha a placa de pare em um sentido só da via, né, da José Pires. Ou seja, só quem descia, né, porque ali como naqueles dois últimos quarteirões ali, tanto da Adolfo André quanto da José Bonifácio, é mão dupla. E ali só tinha placa pare em uma para quem desce, né? E para quem sobe ali, sentido centro, né?
não havia a instalação, né, não haviam instalado essa placa, aí não sei se tinha a placa, tiraram, não sei que a placa foi instalada hoje, mas a gente volta, né, aqui a frisar que é necessário ainda melhorias ali na sinalização, né. Eu acredito que seria importante ali também fazer a sinalização de solo ali naquele cruzamento, né, dando uma visibilidade maior ali de quem de quem é a preferência ali naquele cruzamento. Então a gente agradece aí a oportunidade da Secretaria já por ter atendido aí parcialmente essa indicação. Tá? Um outro pedido que eu estou encaminhando hoje também ao Poder Público é com relação a um pedido dos usuários do UBS ali do Rio Abaixo, tá? Já é um pedido aí antigo ali dos moradores. Eu já havia encaminhado já indicação solicitando ali atendimento odontológico no UBS, pelo fato do bairro estar numa região afastada da cidade e o atendimento odontológico sendo realizado ali no UBS iria facilitar muito ali a vida ali dos usuários, ali dos moradores ali daquela região, né? Não só o atendimento odontológico, como também uma farmácia ali na UBS. Tá? Então essa é uma reivindicação aí que a população já encaminhou e eu estou cobrando aqui, né, novamente aí a secretaria responsável, no caso a Secretaria de Saúde, para que viabilize isso aí o mais rápido possível ali. Uma outra indicação que eu também estou encaminhando hoje é com relação a manutenção ali daquela ponte que liga o bairro CTB ao bairro Estoril, uma ponte de madeira que está bastante danificada. Eu também já havia encaminhado um pedido ali de manutenção dessa ponte ali para a Prefeitura, acredito que no ano passado, e até agora não foi feita essa manutenção e está muito perigoso ali, né? As pessoas já estão com dificuldade de atravessar ali essa ponte. Uma ponte fica ali sobre o córrego, aquele córrego atrás da rotatória do Extra ali. Então a gente pede uma atenção também do Poder Público com relação a esse nosso pedido aí. Um outro pedido também, que eu também estou encaminhando hoje, um outro pedido também que já levei ao conhecimento do Poder Público. Como todos sabem, foi feita a revitalização ali do Escadão, né? A obra, acho que de revitalização foi entregue no ano passado e até hoje não foram instaladas lixeiras ali no Escadão, né? E os usuários, né, as pessoas que utilizam ali o Escadão diariamente ali para ter acesso ali à região da Lucas Nogueira Garcês, né, ao comércio daquela região, até mesmo alunos de escola, alunos que estudam aqui nas escolas da região central da cidade, nos pedem. Então a gente volta aqui a cobrar novamente aí que a Prefeitura instale ali as lixeiras naquele local e paralelo a isso também a gente pede aqui uma maior segurança ali naquele ponto, né? As pessoas reclamam que o local está sendo utilizado ali, né, por usuários de drogas, né? Então seria interessante ali que a Secretaria de Segurança Pública ali realizasse um policiamento mais extensivo ali e até mesmo futuramente, se for o caso, instalasse uma câmera de monitoramento ali naquele local. Um outro pedido, esse é o último que eu vou fazer menção no tema livre essa noite, é com relação a um ponto de descarte de lixo ali no Estoril, tá? Ali atrás da rotatória do Extra, no acesso ao bairro ali, as margens da Rua Goiás, entre o córrego e a Rua Goiás ali, o pessoal, né, está utilizando ali aquela área pública como descarte de lixo ali. Entulho, até mesmo lixo doméstico. Então a gente pede à Prefeitura que instale ali no local, né, esse é um pedido também dos moradores lá, uma placa proibindo o descarte de lixo ali. A gente sabe que não vai resolver o problema, mas, né, para aqueles que têm consciência, a gente acredita que irá, né, com a instalação da placa, respeitar
né, aquele espaço e não vai descartar mais lixo ali. Tá? Então era isso, senhor presidente, obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar destaque aqui ao lançamento do programa Ouvir Mais, que alguns colegas nós tivemos hoje pela manhã, no lançamento desse programa. Parabenizar o prefeito Saulo, a secretária Maria Amélia. Esse programa, Ouvir Mais, está adquirindo 960 aparelhos auditivos. Existem na cidade aí uma fila de pessoas necessitadas, e pelo cálculo da secretária, pelo cálculo do prefeito, demoraria, no ritmo que vinha, demoraria perto de 10 anos para solucionar essa situação. Coincidentemente, em agosto desse ano, eu mandei para a secretaria um requerimento, porque um vizinho meu precisou colocar aparelho, precisou vender, inclusive a moto, juntar algum dinheiro e financiar o resto para comprar o aparelho. Um aparelho desse hoje custa em torno de 10 mil, 12 mil reais, dependendo do caso. E eu mandei esse requerimento para saber a respeito de fila, de número de pessoas que precisam desse aparelho. E hoje, semana passada, a gente teve essa notícia muito feliz de que esse programa seria implantado. Então, parabéns aí ao prefeito Saulo, mais uma vez, parabéns à Maria Amélia. Esse, como foi dito lá, é um programa que realmente muda a vida das pessoas. Tá? Obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador? Boa noite a todos, presidente, novos vereadores, público presente. Também parabenizar o prefeito Saulo, toda a equipe da saúde, a secretária Maria Amélia, porque a gente fica muito feliz quando é um bom investimento, principalmente na área da saúde. Né? A ideia é atender 960 pacientes, já foi feito 480 o primeiro contato, né, para estar encaminhando atendimento, e assim zerar a lista de espera, né, com pessoas que precisam do aparelho auditivo. Então a gente fica feliz, é um investimento de 800 mil, que seria não o papel da prefeitura, mas do governo do estado, e é como o Marcão falou, que se fosse depender do governo do estado, 10 anos para zerar essa lista e ia estar aumentando a cada ano. Então a gente fica feliz quando a prefeitura muda a vida das pessoas, porque uma pessoa precisa de um aparelho para escutar, para melhorar a sua saúde, em tudo. Então estou muito feliz e quero parabenizar aqui, deixar registrado essa mais uma ação da prefeitura e da saúde, da Secretaria de Saúde, que caminha para zerar várias listas, e acho que é o que a gente espera da saúde no município. Era isso. Uma parte, vereador? Até complementar também, a gente estava conversando com acho que era a Marisa, né? A pessoa da empresa, acho que é a TEL, que a prefeitura vai fazer um acompanhamento, né, inclusive, né? Porque tem algumas prefeituras que às vezes compram, né, de baseada, vamos dizer, por licitação os aparelhos, mas cada caso é um caso, depende de um acompanhamento, né? O paciente tem que fazer uma pequena adaptação durante um tempo, às vezes tem que fazer fono, adaptar a frequência. E, através desse convênio que foi celebrado hoje, vai haver esse acompanhamento. E, pelo que ela disse, acho que nesse sábado já vão ser entregues 77 aparelhos. Então, realmente é uma ação bastante importante da Secretaria de Saúde. Então, eu faço voz aí junto com o vereador Marcão pelo programa. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, nobres presente, muito boa noite, aqueles que nos acompanham pela internet também. Feliz com a notícia trazida pelo vereador da nossa presidente, como do vereador Fabiano. De fato, uma notícia muito importante acerca da possibilidade do atendimento
de pessoas com deficiência auditiva e sabemos das dificuldades enfrentadas pelos portadores de qualquer tipo de deficiência. E quanto mais sensível e um olhar mais atencioso o poder público tiver para esse segmento, com certeza, né, a administração ganha com isso, as pessoas, sem dúvida nenhuma, têm uma alteração na sua qualidade de vida e nós ficamos muito satisfeitos com isso. Então, maravilhoso aí essa notícia trazida nessa terça-feira por nós. Paralelamente, trago três problemas enfrentados pela população que nos procuraram durante a semana, que há algum tempo vem reclamando e criticando serviços públicos. Primeiro, mais uma vez, acho que é a quarta vez que eu vou falar disso na casa, falta de vacinas em alguns postos de saúde, especificamente a meningo C, que precisa ser aplicada em crianças, e muitas pessoas têm encontrado dificuldade para vacinar seus filhos. Então, aqui a Secretaria de Saúde, se por um lado merece elogios nesse particular, por outros fica aqui a crítica construtiva para que solucione o problema da falta de vacina nos postos de saúde. De fato, eu não teria nesse momento a informação para saber se o fornecimento da meningo C é de responsabilidade do Estado, da União ou se é o próprio município que adquire. Mas não é de hoje que nós vemos essa escassez desse tipo de vacina nos postos de saúde. Estamos aguardando uma providência efetiva da Prefeitura. Um segundo ponto, nós falamos aqui na semana passada sobre alguns problemas de captação, tratamento de esgoto na cidade. Falamos da PPP feita pela CAB com o SAAI, algo que nós já criticamos de longa data. E, por coincidência, um morador do bairro CTB, o Júlio falou aqui da questão do CTB do Estoril, um dos moradores do CTB, da rua Luiz Passador, disse o seguinte: olha, Daniel, é impossível o cheiro que fica no bairro aqui em dia de sol, porque não é tomada nenhuma providência quanto ao esgoto. Nas palavras dele, na forma simples como ele colocou, está tudo entupido aqui no bairro, não tem saída de esgoto e é uma situação extremamente precária. Eu já liguei no SAAI, eu já liguei na CAB, eu falei, mas o senhor tentou na ouvidoria? Já falei com a ouvidoria. Então, nos procurou para pedir solução quanto a esse problema. Então, nós fizemos uma indicação também a respeito disso, mas tendo em vista a natureza do questionamento feito pelo munícipe, entendo que, mais uma vez aqui, é importante colocarmos isso num tema livre e pedir a atenção do Poder Executivo nos casos mais prementes. Quantas e quantas vezes nós vimos o vereador Reginaldo, o vereador Júlio também reclamando por situações semelhantes, o vereador Militão no Jardim das Palmeiras, Jardim Imperial, esgoto a céu aberto, e agora a situação também não é diferente no CTB, nas proximidades ali do campo do Grêmio. A Prefeitura e a CAB, na verdade, a Prefeitura não vamos dar nome aos bois, a CAB e o SAAI precisam dar um encaminhamento a esse tipo de problema na cidade. Uma parte? Claro. Boa noite, senhora presidente, nobres pares da mesa, nobres pares, vereadores, público presente. Esse vereador também foi questionado, o nobre vereador Daniel, em questão do cheiro. Eu tive lá foi na segunda-feira, e o pessoal falou que ia trocar a dosagem lá do produto, que ia aumentar, para ver se dá uma amenizada no cheiro. Mas nada foi feito. Então eles marcaram uma reunião comigo na quarta-feira, para a gente estar procurando o SAAI ou o Sérgio, que é da CAB, para a gente estar tomando uma providência, se vai trocar o maquinário ou vai aumentar a dosagem do produto para amenizar o cheiro. Então, gostaria que até você pudesse estar presente na reunião. Sim. E para a gente estar passando as informações concretas lá para o pessoal. Legal. Obrigado. Obrigado pela parte, Reginaldo. O teu pleito é referente também ao CTB, a Luiz Passador, ou está falando do Jardim das Palmeiras? Não, lá do CTB. Lá do CTB. Estoril. Ótimo. Então, depois a gente vê o horário certinho que vai ser essa reunião. Eu faço questão de acompanhar também e entender, né, às vezes, qual é o problema de fato, né, ali. Né? Não vou colocar um produto aqui para dar uma amenizada no cheiro. Ok, mas e o problema real? Vai solucionar ou não vai solucionar? Tem que resolver o problema, né? Solucionar o problema. Exatamente. Porque o problema é que o nobre vereador, o Júlio César, o Militão, a nova presidente Roberta já questionou, já foi até o local e o cheiro continua
E é insuportável o cheiro. Sim. No final de semana é pior ainda, que né, todo mundo em casa e todo mundo né, com sua necessidade e acaba aumentando a demanda. Sim. Então eu vou marcar com os moradores dessa semana, eu vou convidar aí os nobres pares aí que quiser participar da reunião. Vamos tá bom? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Ok. E por fim, um terceiro assunto que causou aí, talvez muitos de vocês acompanharam, inclusive nas redes sociais, a população indignada. Nós já falamos diversas vezes aqui quanto à colocação de algumas lombadas que não obedecem os critérios técnicos da implantação. Recentemente, nas proximidades ali do Extra, na Jerônimo de Camargo, foi feita uma lombada que o pessoal disse que não é lombada, que aquilo é um muro que colocaram na rua, né? Claro que estão exagerando, mas enfim, causou acidente, pessoas caíram ali de motocicleta e sem nenhum tipo de sinalização. Não estou aqui dizendo que a culpa é da Secretaria de Mobilidade Urbana, porque me parece que há um descompasso de serviço dentro da Prefeitura. Quem faz a lombada não é a Secretaria de Mobilidade, mas a responsabilidade de sinalizar é a Secretaria de Mobilidade. O que acontece é, a Secretaria de Obras coloca a lombada no local e não avisa a Secretaria de Mobilidade que fez ou quando vai fazer, para que se programe, para que faça uma pintura e uma sinalização imediata. Puxa vida, gente. É pegadinha com o morador, né? Então, todo mundo conhece a cidade, né? A cidade não é grande, a cidade é pequena. A gente anda a maioria das vezes sempre pelas mesmas vias, né? Vocês sabem o caminho que vocês pegam para vir aqui para a Câmara, você sabe onde tem lombada, você sabe onde tem cruzamento, sabe onde tem farol, já está na cabeça. Se da noite para o dia colocam um obstáculo na pista novo e não sinalizam, e você está passando de noite, por exemplo, se você tiver de moto, a chance de você tomar um tombo é enorme. E o que aconteceu com algumas pessoas, né? Posso dizer uma, pelo menos, que eu conheço. Então, assim, uma irresponsabilidade muito grande essa colocação de lombada. Primeiro, fora do padrão, né? Porque tem regra técnica para a colocação de lombada, em declividade, né? O abaulamento dela. Não pode ser simplesmente, coloca lá do jeito que faz, aí põe um cucuruto gigante aí para o pessoal dar uma freada. Tem a dó, né? E isso tem causado problemas de acidentes de trânsito, algo extremamente grave, por conta de uma falta de planejamento aí, de conversa entre secretarias, na implantação de redutores de velocidade na cidade. Volto a dizer, nós já apresentamos um relatório há 5 anos para a Prefeitura, sugerindo que, especialmente nas principais avenidas, seja colocada a lombada eletrônica, né? Lombada eletrônica não carece de manutenção de pintura, não causa o risco de ter um acidente como esse das pessoas que caíram em moto, né? Não necessariamente você precisa aplicar a multa tendo uma lombada eletrônica, você pode ter diversos outros tipos de políticas educativas para que as pessoas observem a velocidade estabelecida na via. Agora, a Prefeitura continua colocando lombada, colocou lombada, tem que sinalizar. Se não sinalizar, é o fim da picada. E quantas vezes nós já não falamos isso aqui, e a Avenida Jerônimo de Camargo é uma das campeãs de acidente na cidade, de acordo com outro levantamento que nós fizemos também no mandato anterior, de uma comissão que levantou a questão dos acidentes de trânsito. O vereador do Biratã sempre defendeu esse trabalho na casa, participou efetivamente desses levantamentos, e a gente sabe que a Jerônimo é a campeã de acidentes na cidade. Aí vai a Prefeitura, coloca a lombada e não sinaliza, aí não dá, né? Obrigado, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Eu gostaria, boa noite a todos, de trazer alguns temas também essa noite. O primeiro deles é acerca da indicação, até que o vereador Michel pediu para assinar junto, né? Me parece, os comerciantes me procuraram, fizeram um abaixo-assinado ali no bairro, pedindo que os estacionamentos todos sejam de 45 graus ali na avenida. Então, a gente está fazendo primeiro uma indicação, mas talvez precise de um estudo mais elaborado ali na área para ver se é recomendado, se é seguro, mas tem uma grande mobilização dos comerciantes porque não estão encontrando lugar para parar os carros ali, né? Só uma parte. Na extensão da avenida inteira, da forma que a senhora fez a indicação, eu não sei, mas em pontos específicos, ali próximo da academia, ali foi feito um estudo por parte da Secretaria de Mobilidade, parece que é viável, né? Então, só reforçar a necessidade de a gente implantar um pleito ali dos comerciantes. Certo. Obrigado, senhor presidente. Então, esse é só para dar destaque nisso. Gostaria também de relatar aqui, né, até agradecer aqui a presença do Rafael Carneiro, conselheiro tutelar.
Nós fizemos no mês de agosto uma palestra sobre abordagem à tentativa de suicídio. Veio vários jovens aqui da Escola Major Alvim, foi um tema que mobilizou muito os alunos que estavam aqui, e tinha alguns outros jovens que ficaram bem interessados e vieram pedir, através da Escola Legislativa, para fazer mais uma palestra. Até o Rafael, como membro do Conselho Tutelar, vai participar, será na semana que vem. Está agendada para o dia 26, mas a gente está vendo se consegue vir para o dia 25, porque dia 26 tem reunião da mesa diretora, né? E salientar, mais uma vez, o quanto que esse tema é fundamental ser falado, né? Na semana passada, nós perdemos mais uma jovem aqui no município, né, sobre isso. Eu até não fiz uma moção de pesar, porque eu realmente não conheço família, não tenho intimidade, não conheço, mas é fato que a gente precisa falar cada vez mais sobre esse assunto, né, sobre essas questões, porque não para de acontecer, e na nossa cidade não é diferente, né? Segundo alguns dados, se eu não me engano, já aconteceram 6 esse ano em Atibaia, 6 suicídios em Atibaia, fora as tentativas, que são inúmeras e muitas, inclusive, não são contabilizadas. Então, convidar a população, vai haver mais um evento na Câmara, de iniciativa dos jovens, o que é bem bacana, né? Porque muitas vezes os jovens participam de algum evento na Escola Legislativa e depois eles mesmos trazem temas para que a escola abrace, e acontecerá mais uma vez. Então, convidar toda a população, dizer o quanto que é importante a gente reiterar mais e mais e mais, e falar sobre esse assunto que amedronta aí tantas famílias, né, e que vem acontecendo com bastante frequência. Um outro assunto que me traz hoje é sobre essa outra indicação, a 1273, que indica ao Poder Municipal os anteprojetos de lei que institui o Sistema Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia e o Programa Municipal de Apoio e Promoção da Cultura. Esses três anteprojetos de lei da minha autoria, nós vemos desde o ano passado, já elaborando, estudando bastante. Quero até aqui aproveitar para agradecer a oportunidade da assessoria, Juliano, Vinícius, que estudaram incessantemente esse tema, porque é um tema trabalhoso. As pessoas que também estavam no primeiro Conselho de Cultura, o último, né, que foi o último que foi instituído, a Meli Flora, o pessoal da Luteria, Mário Marto, também Isadora Tito, que estavam presentes, nos ajudou a elaborar o anteprojeto de lei do Conselho de Cultura. Então, foi disponibilizada essa indicação, já foi feita no começo do ano passado, já foi feita esse ano também, mas através da roda de conversa que houve na semana passada na sede da Fama, foi pedido, né, como os artistas estão pleiteando algumas mudanças na lei, né, nós fizemos de uma forma, e eles estudaram, pediram os anteprojetos, leram, eles estão se reunindo, né, através de uma associação que eles colocaram como MAR, né, Movimento de Artistas, acho que de Atibaia e região, se não me engano, estão estudando, estão se reunindo. Isso para o município é muito bom, porque mostra a união da classe, né, a cultura são muitos segmentos, né, muitos segmentos mesmo, e nós precisamos da união desses artistas para que as políticas culturais possam acontecer. E eu estou dando destaque nessa indicação hoje, que saiu na matéria dos jornais, né, a matéria que a Prefeitura enviou aos jornais, ficou incompleta a informação, né, ficou colocando lá como é um projeto do Executivo, é um projeto sim do Executivo, mas são anteprojetos da nossa autoria, que nós estamos trabalhando já tem muito tempo, fiz diversas reuniões com o prefeito Saulo, ele participou da roda junto, então é importante destacar que é um pleito, né, dessa vereadora que há muito tempo vem trabalhando pelas políticas culturais aqui no município. É uma conquista de muitas conversas com a prefeitura para que a gente possa finalmente fazer uma gestão compartilhada, ter um conselho que seja participativo, até para poder, se houver a lei municipal de apoio, né, aos projetos culturais, que esse conselho possa votar nos projetos que serão contemplados e que se possa fazer uma gestão compartilhada. Então, só reiterar esse pleito e dizer que os 3 anteprojetos estão já protocolados desde terça-feira, novamente a indicação, porque eles queriam que mandasse por e-mail, e para tornar acessível a toda a população, estão disponíveis no site da Câmara, né? Foi indicado novamente, mas só para deixar lá disponibilizado em PDF, porque os projetos são longos. E, por último, quero agradecer imensamente, doutor Biratã, seu assessor, o Maurinho, né, esteve no gabinete ontem, foi uma surpresa, ele levou lá ontem 3 meninas de 7 anos, né, a Sara, a Alice e a Marina, e os pais, né, a mãe Fabiana, o pai Toninho, a Patrícia e a Rose, que são mães,
que são 3 crianças que estudam no Terra Brasil e que tiveram na escola algumas orientações sobre questões ambientais e estudaram bastante a fundo a questão dos canudinhos de plástico. E elas trouxeram, as 3 crianças, né, juntamente com os pais, trouxeram a sugestão do projeto de lei, preocupados com essa questão ambiental. Foi um momento bem rico de troca com essas crianças, né, elas trouxeram o texto que cada uma delas escreveu, trouxeram no caderno, o Maurinho estava junto, presenciou, elas leram tudo que elas pensam sobre o meio ambiente e estão assim, entusiasmadas e incentivadas pelos pais a fazerem esse projeto de lei tramitar aqui na Câmara Municipal também. Então, trouxeram a sugestão do projeto, inclusive com o modelo, né, da lei que está sendo já está sancionado no Rio de Janeiro, já começaram, inclusive, a fiscalização através da vigilância sanitária, a aplicação de multas. E aí eu expliquei mais ou menos para as crianças como que funciona, né, como que o tanto tempo que demora, as discussões, que elas podem vir participar, e foi então que a gente escreveu o projeto em conjunto com o doutor Ubiratã, né, as crianças procuraram, acho que uma das mães era conhecida do assessor do vereador, e elas queriam conhecer a Câmara, conhecer a presidente, e viemos conversar, e daí surgiu esse projeto de lei, né, que dispõe sobre a proibição dos canudinhos plásticos, né, por conta de toda essa questão de preservação da natureza, ou a substituição por canudos biodegradáveis ou canudos de papel. Então, provavelmente as crianças vão vir participar de algumas sessões com os pais, querem fazer uma movimentação nas escolas. Então, é muito importante, né, quando a sociedade, quando as crianças, quando as escolas estimulam a participação das crianças dentro das políticas públicas, né? Eu achei isso fantástico, né? Como eu disse, são crianças de 7 anos. Então, agradecer a iniciativa do assessor do vereador do Ubiratã, doutor Ubiratã, pela parceria e que a gente possa dar andamento, né? Foi protocolado ontem, e aí agora vai passar pelas comissões para discussão e votação aqui na Câmara. Então, agradecer e parabenizar principalmente aos pais e aos professores dessas crianças que se mobilizaram tanto até chegar aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigada. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 30/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre denominação de nome de rua. Projeto de lei número 31/2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre denominação de nome de rua. Gostaria só de dar uma justificativa, que o vereador Ademilson Militão recebeu um telefonema de urgência para acompanhar o familiar no atendimento hospitalar. Então, só justificando a ausência do vereador. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 30 de 2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre a denominação de Rua Cedro do Líbano, a via que se encontra no loteamento Vila Priscila, localizado no bairro do Portão, no município de Atibaia. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 31 de 2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre a denominação de Rua IP Verde, a via que se encontra no loteamento Vila Priscila, localizado no bairro do Portão, no município de Atibaia. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Alessandro Giurano. Assunto: atendimento multidisciplinar aos autistas em diversas etapas da vida.
com a palavra por 20 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, demais ouvintes. Pedir desculpas se caso acontecer alguma gafe, mas infelizmente não tenho todo esse traquejo com o microfone. De qualquer forma, eu sou presidente de uma associação que trabalha com autistas aqui em Atibaia. Ela é vou contar mais ou menos uma linha do tempo de como é que nasceu, mais ou menos para a gente poder entender os trabalhos que a gente presta aqui na cidade. É uma associação que nasceu em Mogi, desde 2009. Ela veio trabalhando através de pais e familiares que estavam engajados naquela cidade. Em virtude de dificuldades de trabalho com a própria prefeitura, o Estado, mesmo com as condições de se obter suporte e ajuda para os autistas, acabou quase que fechando e criou-se realmente uma situação de ou fechava ou realmente mudava de cidade. Como essa mãe que trabalhava e ficou engajado com esse projeto na cidade de Mogi, já tinha um filho que estava tendo cuidados de autista, para autismo na cidade, ela acabou nos procurando e dizendo se não era possível a gente dar continuidade na cidade para que realmente a gente tivesse, não deixasse morrer um projeto tão importante para o autista. Então, essa mãe veio até nós e a gente já existia uma estrutura existente na cidade de Atibaia, próximo ao bairro de Ponte Alta, o último bairro da cidade. E após essa conversa, a gente decidiu realmente continuar esse projeto e a gente começou a desenvolver todinho esse trabalho com a mãe e os outros autistas que a gente também atendia. É uma associação que hoje tem mais ou menos 16 autistas, tem um trabalho social, por exemplo, algumas vagas sociais e algumas vagas semi, que seria na realidade subsídio parcial, mas mesmo assim é insuficiente para a gente tocar esse projeto. A gente sempre está buscando a parceria. Um dos motivos de eu estar aqui fazendo a requisição da utilidade pública é para me fazer presente também, levar a notoriedade à minha associação, levar ao conhecimento público que a gente precisa de uma parceria, até pegando um gancho do vereador Daniel, quando ele menciona que há uma necessidade contínua de ajuda ao deficiente, ela é clara. Só que a gente não pode escolher uma deficiência, não pode, só isso aqui eu tenho condição de ajudar. A gente tem que procurar ajudar a todos os deficientes. Eu, acompanhando já há anos e vendo a dificuldade que todo familiar tem de autista, cotidianamente eu vejo o drama, a dificuldade. Não estou aqui fazendo crítica, não só à prefeitura, eu vejo como um problema maior, um problema mais do Estado. O Estado é negligente, a prefeitura acaba cedendo essa situação, porque o fundo realmente é federal, o fundo é estadual, a gente acaba não tendo, vamos dizer assim, verba suficiente para que isso seja um suporte completo, mas eu acho que a prefeitura pode fazer um pouquinho mais. Eu vou dar só um exemplo de prefeituras vizinhas que nos procuraram, por exemplo, Bragança Paulista, eles fizeram uma moção, se interessaram pelo problema do autista na cidade, que tem pelo menos 300, 400 autistas. É evidente que não deram, o projeto não foi para toda a população necessária, mas pelo menos iniciaram um projeto de 100 autistas sendo custeados pela prefeitura, um projeto que o Estado foi coparticipante. Quer dizer, é possível a gente ver um pouquinho de boa vontade, é uma classe, vamos dizer, a patologia necessita de uma atenção muito, muito importante, porque a gente acompanha caso constante
onde a família já... e não é questão de abandono, a gente vê muito a situação de... Tem gente que acusa, não, é que a mãe não quer cuidar do menino, porque ele é autista, ela tem que cuidar, mas só que ela tem que trabalhar, ela precisa de um suporte, ela precisa de um apoio. E esse apoio, a instituição tem que ser parceira, a instituição tem que fazer essa ajuda, esse suporte. Só que ela sozinha também, a gente sabe que 24 horas contínuas de tratamento, ela custa. Por mais barato que eu possa fazer, eu já me propus a prefeitura de fazer uma parceria, vamos dizer assim, de enxugar os gastos, mas infelizmente eu não tenho. Não recebo nenhuma comunicação, eu não escuto de nenhum departamento, não só da prefeitura, o Estado também. O Estado é negligente sobre esse ponto. Eu já tive reunião com o deputado federal, já tive reunião com o secretário próximo do secretário de saúde em São Paulo e não obtive nenhuma ajuda. Então, quando eu acho que a situação do autista, mesmo que existindo a lei 2.764, que é a lei da Berenice Piana, ela idealizou junto com outras pessoas, mas no final das contas foi sancionada, mas ela ainda deixa, mesmo existindo a lei, existe a negação ao serviço. Porque como é que a gente pode ter serviço prestado e colocar um autista para ser atendido no CAPS? Não é possível. O CAPS atende uma gama tremenda de patologias mentais que a gente queira colocar um autista nessa situação. Não é possível você colocar um autista genericamente. Ele é totalmente especial, é único, o tratamento não pode ser genérico. Então, a situação que a gente acompanha é que há necessidade de um olhar atento à lei, sim, mas que cumpra-se o que a própria lei determina, porque a lei determina que você faça o atendimento a um local, que, vamos dizer, o Estado propõe o CAPS, mas que seja um local específico, e o CAPS não tem profissional específico. Então, lá no CAPS pode se tratar uma pessoa que tentou o suicídio, um esquizofrênico, e um síndrome de Down, e também um autista. Agora, como é que um profissional vai poder atingir uma qualificação no tratamento se lá não tem um profissional que faça isso? Então, o meu apelo, e vamos dizer, a parte da situação da utilidade pública, o meu apelo é realmente um pouquinho mais amplo. É uma ajuda, vamos dizer, eu acho que se a gente não formalizar isso vamos dizer, nas cidades, e isso aí for subindo de ponto a ponto para a gente obter sucesso, a gente vai acabar sempre acompanhando o sofrimento dos familiares. Esse sofrimento eu vejo. Diariamente a gente tem familiares que vão visitar, que gostariam de um apoio e não tem o apoio. Porque a lei, mesmo existindo, ela não é cumprida. Como praticamente tudo aqui no Brasil é assim. Mesmo existindo a lei, você é obrigado a ter que entrar com a ação, a ter que se expor. Muitas vezes você pega um Ministério Público desorientado, muitas vezes você pega um juiz que não tem a informação técnica. Então isso aí compromete o trabalho, atrasa demais e a família cada vez mais sofrendo. Então, gente, acho que basicamente seria isso. A minha explanação é mais uma vontade que as coisas funcionassem e que realmente, por exemplo, uma política, mesmo que fosse pequena, que existisse essa política da prefeitura e do Estado para que, pelo menos, um atendimento especializado existisse. Então, agradeço a todos, estou disponível a alguma pergunta que tenham dúvidas. Agradeço. Eu queria saber o nome da associação, onde fica. Associação ACEFA, Associação dos Colaboradores e Familiares dos Autistas de Atibaia. Só isso. Presidente, bom, primeiro, parabéns pela... Existe um grau de dificuldade... Bom, primeiro, boa noite a todos, desculpa aí, estava...
existe um grau de dificuldade muito grande nesses tratamentos, né, vamos falar psiquiátricos, né, embora o autista não é um doente psiquiátrico. Confunde-se muito o autista com psiquiatria, né, com doente psiquiátrico. Mas veja bem, como ele está pedindo uma ajuda simples, que teria que partir do município. O mais correto que seria emitir, fazer um contrato baseado na tabela do SUS, pelos múltiplos do SUS. Se a clínica não, vamos dizer assim, não dá para ter o custeio por uma tabela do SUS, que seja por 2, por 3. Existe uma lei nesse município, a lei do Takaono, de 2003, que autoriza o prefeito a fazer contratos de serviços de saúde, percebe? Pela tabela do SUS e pelos seus múltiplos. Entendeu? Então, tem que colocar no orçamento para que essas clínicas tenham o mínimo de subsistência. A mesma coisa, não sei se vocês sabem, são as clínicas de idosos. As clínicas de idosos, elas estão cobertas pela tabela do SUS. Quando o Dória fez aquele rapa lá, no negócio da droga lá, na Cracolândia, vocês viram o que aconteceu? Tiraram aqueles sujeitos, só trocou de lugar. Por quê? Eles prometeram tratamento médico para aquele pessoal todo. Não tem, Daniel, uma lei que tenha o tratamento pela tabela do SUS, porque os hospitais psiquiátricos não aceitam mais drogados. Por isso que está essa turma toda na rua. Vocês entenderam? O próprio Ministério da Saúde não dá suporte, quer dizer, o prefeito fez aquela anarquia toda e ficou todo mundo jogado às traças, as clínicas não têm tabela para aceitar a tabela SUS. Então, fica difícil. Então, o caminho mais rápido, que eu acho que não é rápido, senão essa solução já teria aparecido, era fazer com que essas clínicas, primeiro de autista, depois as clínicas dos idosos, sabe, e até mesmo as clínicas psiquiátricas de tratamento de drogado, fosse atendido pela tabela. E quem? O município com gestão plena. O que quer dizer isso? É um município que tem um contrato de absorção dos trabalhos de serviços pela tabela SUS. Teria que sair pelo município esse tipo de contrato. Percebe? A mesma coisa é o drogado. Senhores, está uma vergonha esse país com o paciente drogado. Uma vergonha. Entendeu? E aí tem um outro problema, que é o menor. O que aumentou de pacientes menores drogados e pacientes psiquiátricos? Por quê? Porque não tem. Primeiro, o próprio Conselho Tutelar não permite que o doente autista menor, por exemplo, essas casas especializadas, tem um problema, uma dificuldade enorme de aceitar o menor autista. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque existe um problema muito grande com o juizado do menor, com o Conselho Tutelar, com a promotoria do menor, de internar um autista numa casa dele. E outra coisa, a mulher autista. Me aponte clínicas que aceitam mulheres autistas. Me aponte. São poucas as clínicas que aceitam mulheres autistas. Entendeu? E daí sobra para quem? Sobra para a família. É um sufoco enorme. Entendeu? E quando esses autistas acabam tendo doenças psiquiátricas em cima desses casos, que é o caso da esquizofrenia, aí vem a agressividade, aí que a família não consegue segurar. Não consegue. E o medicamento mais barato hoje está na faixa de R$400 por semana. Semana. Aí enfrenta uma outra dificuldade, que é o dinheiro. Entendeu? Essas derivadas da olanzapina, sabe, são todos remédios caríssimos. É R$270 a caixa, 300, 400. Eu pergunto, como é que uma família que ganha R$1.500, R$2.000 por mês vai manter um paciente desse? E não tem ajuda do Estado.
Ele mesmo está falando, está explorando, está implorando ajuda, porque realmente eles não têm mais de onde tirar. Então são situações em que o país vive que não tem solução há anos. É o drogado que aumenta cada dia. Acho que cada um aqui tem uma mãe, um pai, amigo, que tem filho drogado em casa. É terrível, eles quebram tudo, eles vendem tudo, sabe? Eles chegam a vender privada, chegam a vender, sabe, utensílios em casa, liquidificador, cortador, eles vendem tudo, rádio, televisão, arranco, na hora do desespero vende. E o indivíduo lá na ponta compra, sabe, televisão que vale 500, 600 reais, que o indivíduo está pagando ainda, ele vende por 15 reais, 20 reais, por quê? Por causa da droga. E não tem, Daniel, não tem suporte, sabe, as únicas instituições que dão suporte são as instituições religiosas, ou as evangélicas ou as católicas, porque o Estado se esconde atrás disso, se esconde. Então eu vejo, sabe, uma saída difícil. A única é o município mexer no orçamento e usar essa lei. Eu vou levantar essa lei novamente. Eu já levantei essa lei uma porção de vezes, sabe? Mas não tem vontade, porque tem que arrumar dinheiro no orçamento para que essas instituições tenham suporte. Senão nós vamos viver, senhores. A gente vai sempre considerar esse tipo de indivíduo, sabe? O indivíduo assim, a escória da humanidade, sabe? A própria família às vezes abandona, sabe? Mesma coisa são os idosos. Eu sempre falo assim, às vezes a gente vai atender consulta, uma bela casa, bonita, maravilhosa, todo mundo na frente fazendo festa, o velhinho lá no fundo jogado. Ele construiu tudo aquilo, está morando na edícula lá. Quer dizer, a própria família discrimina, sabe, esse tipo de coisa. Tem cabimento? O homem trabalhou a vida toda, construiu, sabe, o puta de uma suíte linda, maravilhosa, o homem está na edícula, não digo jogado, mas está lá na edícula lá, sabe? Vai, é isso aí. Vamos levantar essa lei, vamos ver o que pode ser feito. Acho que tem que começar com o fio da meada para a gente dar ajudar essas instituições. Tá bom, senhor? Pela ordem, senhor presidente. Cumprimentar o Alessandro, parabenizar pela associação. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita. Na verdade, eu fiz várias blitz. A associação já tinha tentado fazer o pedido de utilidade pública, e aí houve alguns problemas nas questões burocráticas, né? Que naquele momento a associação ainda não atendia as questões, os requisitos legais para ter a utilidade pública. E até por isso eu fui muito zeloso antes de apresentar o projeto, fiz visitas diversas vezes lá na associação, parabenizar pelo trabalho. É muito difícil, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns familiares também, a importância que a associação tem para essas famílias. Acredito que realmente o poder público precisa contribuir mais. A gente sabe que o cobertor é curto, mas com saúde não se brinca, né? Essas famílias, elas enfrentam grandes dificuldades, e até por isso que a gente apresentou o projeto de lei para declarar o de utilidade pública a associação, a Cefa, e dizer ao Alessandro que vocês podem contar com o nosso mandato, pode contar com o nosso apoio, aos familiares da associação também, o nosso apoio. Vamos lutar aí para que tenha recursos por parte do poder público e vocês possam aumentar ainda mais a capacidade de atendimento, que eu sei que a fila é grande. Obrigado, viu? Quero também parabenizar a iniciativa do Alessandro, né? Toda vez que fala sobre esse tema do autismo, a gente já falou algumas vezes, né, sobre a campanha em abril, e me mobiliza bastante. Eu trabalhei 7 anos com autismo em entidade aqui em Atibaia, eu moro aqui na cidade por conta desse trabalho, né,
E nós sabemos que a demanda é enorme, não para de aumentar, né? Essa entidade especial tem um convênio com a prefeitura, depois chegou também a Casa de Davi, temos, acho que, ao todo deve ter umas 5, 6 hoje já clínicas de autismo de todas as idades, tem desde os pequenininhos, desde o espectro autista que está surgindo nas escolas com muita frequência, o aumento também em meninas, como o doutor Ubiratã citou, e os adultos, que são os casos mais difíceis, que vão ficando, especial aqueles que têm um grau severo, né? Então, parabenizar, a Atibaia já tem um trabalho extenso, mas não para de crescer a demanda. Então, essas novas associações que vão chegando no município têm as portas abertas, porque a demanda existe. Como o Michel colocou, o cobertor é curto, o doutor Ubiratã também já conhece a causa e sabe todas as dificuldades que tem. Então, parabenizar, e essas iniciativas, principalmente da família, dessas associações, são sempre muito bem-vindas na cidade. Então, desejar sucesso para a associação e aos familiares. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação. Vereador Júlio César. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos, com a partes. Fazer um adendo aqui ao que foi relatado pelo vereador Daniel com relação àquela lombofaixa que foi feita ali em frente ao posto do Extra. Eu também fui questionado com relação àquilo, e de fato, né, realmente, como disse o vereador, está fora de padrão, né, não está respeitando as normas da BNT e as normas técnicas, né, instalação. E a gente percebe mesmo que está havendo aí um desencontro entre a Secretaria de Obras e Secretaria de Mobilidade e Planejamento. Porque, assim, isso não é o primeiro caso na cidade, né? Existem outros casos aí que me passaram. E ali, se você perceber, não foi pensado ali no deficiente, né? Não tem acessibilidade ali naquela lombofaixa. Porque ficou mais alta que a calçada. E isso teria que ter sido pensado antes de fazer ali a lombofaixa, né? Agora eles vão lá, né, fizeram a Obras foi lá, fez a instalação da lombofaixa. A Secretaria de Mobilidade, que é responsável pela pintura, eu acredito que acho que amanhã e depois eles irão até o local para fazer a pintura. Foi a informação que eu recebi já da Secretaria de Mobilidade. Mas teria que planejar para fazer o redutor e a pintura logo em seguida. Não fazer o redutor e fazer a pintura uma semana depois, né? Então, a gente faz aqui um apelo, porque as secretarias conversem, né? Porque, de fato, está havendo esse desencontro, já não é de hoje, e eu venho falando disso já há algum tempo também. Então, é uma situação complicada, né? Porque, por não estar sinalizada, oferece risco ali aos motoristas que utilizam a via. Também não tem a sinalização né, adequada. Acho que tudo isso tem que ser pensado antes de executar o serviço. Tá? Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma parte, não, vereador? Sim. Acho que a gente precisava até fazer uma reflexão. Quando a gente fez que o governo chamou de mini-reforma administrativa ano passado, mudou o nome das secretarias, criou a Secretaria de Serviços, né, criou a Secretaria de Mobilidade, a gente retirou da Secretaria de Mobilidade a responsabilidade dela de executar. Ficou para ela só fazer o planejamento, e aí passamos para a Obras, né, Secretaria de Obras, a responsabilidade de executar o serviço ali que foi planejado. Em primeiro momento, a gente até votei junto com o governo naquele projeto, acho que todos os nobres colegas vereadores, acho que foi uma votação que foi unânime. Em primeiro momento, até algo que parecia positivo, né? A gente estava organizando quem ia fazer a execução, quem ia fazer o planejamento. Só que agora a gente vê, na prática, que a gente está tendo diversas dificuldades, né? Eu acho que a gente poderia, aí, junto todos os colegas vereadores, aí, talvez sugerir ao Poder Executivo que alterasse, retornasse aí para a Secretaria de Mobilidade
a responsabilidade de executar também as obras naquilo que compete à Secretaria de Mobilidade, como a questão de lombadas, de sinalização, para que a gente evite esse problema aí de comunicação e de demora entre a realização, o planejamento com a execução. Então, uma sugestão, vou encaminhar isso como líder do governo para o Poder Executivo para que melhore, para que isso não aconteça mais. Obrigado. Sim, só a título de esclarecimento, até pouco tempo atrás, a pintura também era responsabilidade da Secretaria de Obras, né? Teve uma conversa e a Secretaria de Mobilidade conseguiu trazer de volta a responsabilidade, né, pela pintura, mas eu acredito que também a execução, a instalação também deveria ser da Secretaria de Mobilidade e Planejamento, né, a fim de não acontecer o que vem ocorrendo aí, né, esse desencontro, vai a empresa, faz a instalação do redutor, depois a pintura é feita 3, 4 dias depois. Já ocorreram vários acidentes por conta disso. Eu cobrei isso aqui nessa casa já algumas vezes. Então, precisa ser tomada uma atitude e eu acredito que essa seria a solução mais adequada. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Solicito, então, ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Esqueci. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 25 de setembro de 2018, às 18h, e dou a presente sessão por encerrada às 19h15, e nesse instante, então, daremos início à primeira sessão extraordinária, e agora solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Eu peço a suspensão da leitura da pauta e peço para votar englobadamente os projetos de lei número 30 e 31 de 2018. Coloco em discussão o requerimento do vereador Fabiano Batista de Lima sobre a dispensa da leitura e votação englobada. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovada a dispensa de leitura e votação englobada. Coloco em segunda discussão, maioria simples, os projetos de lei número 30 e 31, de autoria do vereador Sebastião Batista de Lima, que dispõe... Vereador Sebastião Batista Machado. Que dispõe sobre a denominação de Rua Cedro do Líbano, a via que se encontra no loteamento Vila Priscila, localizado no bairro do Portão, e 31, que dispõe sobre a Rua IP Verde, a via que se encontra no loteamento Vila Priscila, também localizado no bairro do Portão, no município de Atibaia. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação englobada os projetos de lei número 30 e 31. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovados em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerro essa sessão extraordinária às 19h17, assim como às 19h17. Daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, os projetos de lei número 30 e 31, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco os presentes projetos em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovados em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada essa sessão extraordinária às 19h18 e uma boa noite a todos.